Bom, meu muito boa tarde a todos. Quero de forma inicial convidar para compor aqui o dispositivo conosco os seguintes palestrantes, iniciando-se pelo diretor, superintendente, pelo gerente de assuntos regulatórios aí de São Paulo, Fábio Souza. Convido também o diretor superintendente da Eco 050 e Ecovias do Cerrado, Matheus da Silva Pereira Fernandes. O chefe da divisão de articulação, regulamentação técnica e metrológica do Inmetro, Marcelo Luiz Moraes. E por fim, o diretor executivo da ABCR, Marco Antônio Justi. Senhores, para falar agora às 13 horas, bem no horário do almoço, o nosso tema vai ter que ser bem interessante. E eu, como suspeito que sou e entusiasta do assunto, tenho convicção que está muito na perspectiva das rodovias do futuro, mas conversando um pouco ali no painel atrás do nosso stand da NTT, na verdade não são rodovias do futuro, né? Por tudo que temos discutido pela manhã, na abertura, a gente tem que falar que são as rodovias do presente. Tivemos nosso primeiro sandbox regulatório no âmbito federal, que se refere ao Free Flow, que está em pleno curso, acontecendo efetivamente. E vamos iniciar na próxima semana, ligando a chave, né, iniciando as operações, um segundo sandbox, que é do HS Win, apesar de movimento. Ou seja, no processo que a gente tem na agência, o ProRev, instituído e liderado pelo Rafael, nosso diretor-geral, a revisão comportamental, que vai muito do comportamento nosso, como corpo diretivo, os nossos servidores técnicos, juntamente com o setor regulado e também poder concedente. A gente trabalha nesse processo de revisão regulatória, que é uma constante nossa, mas tendo a tecnologia dessa revisão, uma tecnologia como a nossa aliada. Aliada é essa na nossa atividade finalística, da nossa operação, mas sobretudo para melhorar a experiência do usuário, seja ele pessoa física, seja ele grandes empresários, autônomos, dentre outros. Então, um tema que vai se tornar, está se tornando realidade, apesar de movimento, aquilo que a gente vê no exterior se tornando a prática aqui no Brasil. Mas acho que, muito sem delongas, acho que é importante a gente iniciar com a primeira concessionária que deu start nessa operação e muito faz parte desse momento aqui nosso, desse evento, dessa troca de experiências, desse benchmark. Então, quero passar para o Fábio, que é o gerente da São Paulo, que tem sido um grande parceiro. Temos discutido com ele desde o ano passado, agência, Eco, juntamente com o Inmetro, para ver como que iniciou, como que foi esse processo, como tem sido também a implementação e a operação da HS Win na rodovia estadual. Fábio, está contigo a palavra. Muito boa tarde. Vamos aqui concorrer com o almoço. Obrigado, Guilherme. Quem aqui também faço os agradecimentos da NTT pelo convite, a BCR na pessoa do Marco também pela brilhanteza do evento e agradecer o convite da Eixo em participar e os colegas aqui painelistas também que vamos falar do HS Win. Bom, nós vamos trazer aqui um case que já é realidade hoje dentro das concessões de São Paulo, né, reguladas pela Artesp. Então, sistemas que já estão em operação, plena operação e funcionando muito bem. Então, a realidade aqui já existe do HS Win. A Eixo SP é a maior concessionária de rodovias do estado de São Paulo e do Brasil também, a maior concessão hoje vigente. Nós somos concessionária, uma investida do Pátria Investimentos, uma concessão já desde 2020, né, junho de 2020, no pico da pandemia, conseguimos colocar ela para rodar. Uma concessão de 30 anos, com CAPEX de 18 bi de investimentos. Dessa parte aqui, grande parte também de investimentos em tecnologia, o HS Win é um deles. Cortamos aqui 1.221 quilômetros dentro do estado de São Paulo e atravessamos 62 municípios. Ou seja, pegamos do centro do estado, vamos até a divisa do Mato Grosso do Sul, cortando aí rodovias. O nosso contrato com o governo do estado de São Paulo é regulado pela Artesp, aqui presente também, a quem agradeço o nosso convite
convite aqui, nossa co-anfitriã, co-realização. Dentro desse contrato nós tivemos também 1 bi 100 de outorga, ou seja, outorga mais investimentos, nós somamos quase 20 bilhões de investimentos aqui para ao longo dos 30 anos. Geramos mais de 8 mil empregos diretos e indiretos, com a grande massa de funcionários primarizados aqui, também um outro paradigma que fomos quebrando ao longo do período de concessão, e atendemos cerca de 180 mil veículos dia. Desses, 30% são veículos comerciais, que é o nosso objeto aqui. Para esses 30% de veículos comerciais, a agência reguladora Artesp, quando desenhou o contrato, colocou para nós 4 postos de fiscalização, 4 PGFs. Aqui em São Paulo, PGF, a NTT PPV, o PIAF para o DENIT, né, e outros estados talvez tenham outras nomenclaturas também. Esses postos estrategicamente montados, um aqui hoje em operação na região do Rio Claro, na Washington Luiz, que faz capital interior, né, sentido Uberaba, ligando lá na 050 aqui do nosso amigo da Eco. Nós temos um posto então no sentido sul da Washington Luiz, interior capital. Nós temos um outro posto lá em Dracena, saída do Mato Grosso do Sul no sentido também já capital. 2 postos em funcionamento e com HS Win. E temos mais 2 postos em implantação que começam a operação até o primeiro semestre do próximo ano, 2024. Mais um na região de Rio Claro, agora no sentido interior, e o outro na região de Parapuã, Marília, que também já iniciando implantação por lá. Esses postos todos vão seguir aqui um projeto que talvez quem já está aí na estrada há bastante tempo em concessão conhece. É o famoso PIAF, lá montado pelo DENIT, numa discussão com o TCU lá em 2013, junto com a NTT. Naquela época o TCU já cobrava a NTT para otimizar e modernizar os processos de pesagem nas estradas federais. Então o DENIT, junto com a NTT e Labtrans, naquele momento, trouxe a ideia do PIAF, é um projeto tipo aí já conhecido. Isso foi modernizando, né? Na Entrevias também, uma outra investida do Pátria, esse projeto já foi vigente. A agência reguladora Artesp, no nosso contrato, fez mais otimizações, melhorou o projeto e tem ele aqui para nós. Aqui, basicamente, nós temos a estação do controle em pista, que é o HS Win, né? Nós vamos ver isso no detalhe. Preferencialmente, esse posto é montado antes de uma praça de pedágio. Aqui, dos 4 postos que eu falei, nós temos 2 deles que não obedecem essa regra, não estão antes de posto de pesagem. Já os 2 novos que vêm em implantação, sim, eles terão um ponto de controle, que vai ser a praça de pedágio. Antes, então, está o HS Win, só depois vem o PGF. Antes disso, nós temos o controle de fuga. Então, o Marcelo me perguntava ali também se já tem em operação. Nós temos, né? Então, para efeito de fiscalização hoje, a fuga do HS Win, né? Passou no HS Win, não entrou no PGF se for devido, ele já tem hoje autuações para efeitos de fuga. Não estamos ainda pleno, né? Esse é o nosso futuro, pode ser, mas já está operando esses 2 postos. Depois, no PGF, Posto Geral de Fiscalização, ou PPV, como preferirem chamarem, está aquela balança tradicional, né? Pátio de transbordo, sala de controle, a balança de precisão e todos os seus equipamentos. O que muda nisso aqui? E também já é realidade. O agente do DR, no caso de São Paulo, Departamento de Estradas de Rodagem, ou no caso o agente da NTT, ele não precisa estar no posto. Não preciso mais aqui um agente específico para cada posto de pesagem. No nosso caso específico da Eixo, nós temos um agente no Centro de Operações Rodoviárias do DR, lá em Bauru, dentro da concessionária CART, que também é uma outra investida, mas ele poderia estar aqui em São Paulo, na sede do DR, na sede da Artesp, pode estar em Brasília, em qualquer outro canto, e de lá ele faz toda essa operação. E tem funcionado muito bem, tá? Os nossos 2 postos hoje é operado por um agente do DR, junto com o nosso time que está lá. A agência também pensou aqui, quando fez esse edital, que esses postos deveriam ter uma evolução. Então a evolução dele foi que chegasse no 4º ano, obedecendo a norma europeia COS 323 com classe B7, que previa lá um erro máximo de 7% no PBT e até 14% no peso por eixo. Quando nós montamos o projeto, nós avançamos um pouco mais, fomos mais ousados, e aí buscou a classe A5 da COS 323, que prevê erro médio de 5% no PBT e só 10% no peso por eixo. E agora já vai totalmente de encontro com a portaria lá do Inmetro, a portaria 19 de 22, que vai para a classe A1. Então nós já estamos calibrando o equipamento junto com o integrador para que isso também se torne uma realidade, e aí vem o próximo passo de
fazer um posto de pesagem completo. O que nós temos dentro do HS-WIN e o que o HS-WIN faz hoje na pesagem rápida, né? Uma pesagem de até 150 km por hora, no nosso caso está regulamentada para 110 a rodovia, vai ser o máximo, mas lá nós temos a leitura de placas OCR, nós vamos ter a identificação veicular, então fazemos a leitura de todo o veículo e desenha o perfil dele, classifica de acordo com o DENIT também, para dar classificação, um 3C, um 6M, pesagem por eixo e por PBT, de acordo com o que manda a regra do CONTRAN, tá? Tudo isso com equipamentos diversos. E aí o pórtico tem N equipamentos, depois está aberto para as visitas lá também. Os colegas aqui já estiveram. Sensores de pesagem, aqui no caso sensores intrusivos no pavimento. Laços indutivos, sensores de rodagem dupla, as câmeras OCR com altíssimo grau de assertividade, mais de 98% de assertividade no OCR, ou seja, não perdemos quase nada dos veículos passantes. O scanner laser que faz sim o perfil de todo o veículo e traz ali essa informação para dentro do sistema, o sistema que está disponível para a Artesp, para a concessionária, para o DR também, para os órgãos de fiscalização. A câmera panorâmica, que é uma questão legal, então preciso detectar mensagem do painel, o veículo lateral. Um PMV por faixa, uma questão diferente também, decidimos que, em que pese 5% somente dos veículos pesados aqui passem pela faixa 1, nós optamos que tivesse também um PMV para que não se perca as mensagens, não tenha confusão e não prejudique o motorista. Então, um PMV por faixa e aqui um outro diferencial, a leitura de tag. Essa não é uma exigência da Artesp aqui para nós, mas nós colocamos a leitura de tag com um propósito. Se olhar todo esse aparato de equipamentos, nós estamos aqui a um passo de um pórtico free flow. Então hoje com a leitura de tag, eu posso já pensar que isso se torna aqui, depois das integrações e mais algumas apimentadas de equipamentos, se torna um pórtico free flow. E aí começamos a pensar na inovação regulatória também, que daqui a pouco eu posso ter então free flow junto com pesagem, no único pórtico podemos ter a mesma informação. Acho que dá para pensar em inovação e vamos discutir um pouquinho. Okay? Olhando do alto aqui, esse é o nosso posto lá em plena operação. Essas distâncias foram plenamente pensadas e aqui nós buscamos essa informação já desde o projeto da Entrevias. Então, a distância que o motorista passa na ECP, no HS-WIN, a distância que ele vai receber a mensagem, qual seria o tempo necessário, a distância para que ele não se perdesse com a mensagem de pesagem liberada ou pesagem obrigatória. Então, são 90 metros do ponto do HS-WIN até receber a mensagem final aqui. Depois disso, ele tem mais 500 metros de sinalização para entrar no posto geral de fiscalização. No entanto, apenas 2% dos veículos pesados no HS-WIN, que tem uma precisão enorme, entram no posto. 98% das pesagens estão liberadas. Então, o que nós trazemos aqui? Só tem vantagem no WIN. Mais segurança viária, é mais fluidez, eu não tenho filas nos postos de pesagem, e esse posto aqui, esse específico, é o posto da Washington Luiz, que é uma rodovia de muito movimento aqui em São Paulo, tinha filas quando da pesagem, então hoje elas estão eliminadas. Risco de colisão traseira, elimina-se. O tempo de viagem, dado que 98% dos veículos estão liberados, então tempo de viagem do caminhoneiro variando aí de 5 a 10 minutos, a depender da fila, do tempo de pesagem, repesagem, ele está livre. Então é tempo pro motorista, economicidade para ele. Pesagem 24 horas dia. O sistema está operando, 100% da frota pesada na rodovia, não tem mais aquela, não tem agente ou balança fechou para aferição, não, está pesando direto aqui. E com um diferencial. Um agente pode operar mais de um posto, como é o nosso caso, né? Então, não tem um posto, posso transferir o sistema para outro, operar de vários locais distintos aqui pelo DR, a critério do DR. E falamos de sustentabilidade nos painéis anteriores, também uma questão de sustentabilidade, ESG. Economia de combustível, obviamente, para o caminhoneiro, porém, emissão de carbono. O contrato da Eixo é o primeiro contrato que prevê zerar emissões de carbono dentro das atividades operacionais. E aqui contribui também para isso, dado que eu não tenho mais a parada do caminhoneiro fazendo filas ali na rodovia. E aqui de uma forma muito lúdica para vocês, e esse vídeo está rodando para o caminhoneiro, nas redes sociais, WhatsApp, explica um pouquinho como que é essa operação no dia a dia. A
A Eixo SP acaba de instalar sua rodovia a mais alta tecnologia. Tudo para economizar o seu tempo. É a pesagem de caminhões em movimento. Com ela, sensores nas faixas de rolamento e no pórtico farão automaticamente a pesagem e o escaneamento de alguns parâmetros do seu caminhão em movimento, revelando se ele está dentro ou fora da regulamentação para a rodovia. Se seu caminhão estiver dentro dos parâmetros, você receberá a mensagem pesagem liberada e aparecerá no pórtico da sua faixa de rolamento. Assim você poderá seguir sua viagem sem perda de tempo. Atenção, esteja sempre atento à indicação do painel de mensagem à frente da sua faixa. Caso seja detectada alguma anomalia, excesso de peso, dimensões, entre outros, respeite o aviso, reduza a velocidade e siga para o posto geral de fiscalização, sempre atento ao tráfego. Caso tiver indicação para entrar ao pátio, dirija com cuidado e estacione o seu veículo numa vaga. Estacione o caminhão na área indicada e posse dos documentos exigidos por lei. Se dirija à sala de atendimento. Procure o totem. Siga as orientações, escaneando os documentos no leitor como solicitado. Esses documentos serão conferidos pelo agente que emitirá o auto de infração. Seu auto de infração será impresso. Uma vez de posse do ticket, aguarde orientações. A Eixo SP deseja a você uma boa viagem. Muito bem. E não é vídeo só montado, viu? A operação está plena dessa forma, já funcionando aí. Fábio, muito obrigado pela exposição e cumprimentá-lo pela iniciativa e cumprimentar a Eixo São Paulo por ter um case de sucesso. Podemos dizer que é uma operação pioneira em âmbito nacional. A Eco, o Matheus vai abordar, mas a Eco já tem uma GuestWin mais de forma estatística, que opera na 101 no Espírito Santo, e vê que a Eixo tem isso em plena operação, permitindo todas as externalidades que você trouxe. Estivemos em loco, visitando mais de uma ocasião, primeiro momento apenas a agência, junto com os nossos servidores, nossos técnicos, depois posteriormente junto com a Eco, e ver como que acontece a dinâmica, e poder realmente nessa competição sadia, nessa troca positiva, de poder implementar isso no âmbito federal. Então, agora passando aqui para o nosso segundo expositor, que é o Matheus, que é o nosso diretor superintendente, como já dito, da Eco 050, da Eco Viso Cerrado, para nos trazer como que está, vamos dizer assim, esse processo inicial de implementação, quais são as perspectivas por parte da concessionária de implementação da GuestWin. E é muito interessante só fazer uma abordagem anterior, que isso é muito oriundo de uma ferramenta regulatória que tem-se da agência, de você permitir um ambiente controlado de inovação, onde você estimule o privado, o concessionário ou outro regulado nosso que teste, que fomente novas ferramentas que vai reverberar na prática para o usuário. Como o Fábio trouxe, diversas externalidades positivas, mas também outras que sejam do ponto de vista ambiental, do ponto de vista operacional e também econômico-financeiro, onde com uma balança dessa você retira-se investimento de CAPEX, também de OPEX, que você pode revertir em outras obrigações, outros investimentos e também, por que não, em modicidade tarifária. Mas acho que o principal é passar para você, Matheus, e cumprimentar também já a Eco por essa iniciativa e ser parceiro de um projeto totalmente inovador. Obrigado, diretor Guilherme. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o diretor Guilherme, em seu nome cumprimento os demais colegas. A gente vai falar um pouco aqui agora de um projeto inovador, né, como também foi o projeto aí da Eixo, mas com um passinho adiante, né? A gente vai falar aqui desse nosso sandbox regulatório, muito bem pontuado pelo diretor Guilherme,
que visa testar o HS-WIN de forma plena, né? Como a gente chama aí a fiscalização direta, né? A gente olhar para essa ferramenta, hoje já muito bem consolidada aí no caso da Eixo, mas agora pensando como um radar de fiscalização, né? Um radar de pesagem, como a gente tem aí para velocidade, para outros elementos aí que são fiscalizados dentro do da nossa legislação atual. Então, bom, vou falar rapidamente aqui sobre o Grupo EcoRodovias, né? EcoRodovias hoje é formada aí por 11 concessões rodoviárias, divididas em 8 estados aí do Brasil, né? E dentre essas concessões nós estamos lá no Triângulo Mineiro, a Ecovias do Cerrado, juntamente com a Eco 050, 2 concessões federais que estão aí no portfólio da EcoRodovias, né? A EcoRodovias totaliza com essas 11 concessões em torno aí de 4.700 quilômetros de rodovias no Brasil. E aí sim, sobre a Ecovias do Cerrado, né, somos uma concessão de 437 quilômetros, temos aí um pouco menos aí dos números da Eixo, mas também um fluxo de veículos bastante significativo, em torno de 37 mil veículos dia, com uma carga aí de comercial na ordem de 40%, né? Então, estamos situados ali entre Uberlândia e Jataí, correndo aí a BR 364 e 365 nos estados de Minas e Goiás. Bom, e aí, como já foi muito bem colocado, né, a pesagem em movimento é um tema ainda novo, mas já temos muitos avanços aqui no Brasil e pelo mundo afora, né? Então esse nosso projeto, ele partiu exatamente desses avanços já existentes, e aí por isso, né, visitamos lá o projeto da Eixo, visitamos o projeto na Eco 101, né? Então são várias experiências, não só no Brasil como no mundo, né, que já mostram que a pesagem em movimento, de fato, ela é bastante promissora. A nível mundo, a gente pode citar a República Tcheca, acho que é um case aí para todos, a China, a Rússia, vários países que já se utilizam desse projeto que a gente está buscando, que é a fiscalização direta através da pesagem em movimento. E aí, como eu comentei, também dentro do Brasil, né, já existem várias evoluções tecnológicas, né, os pórticos com todo esse conjunto de equipamentos aí muito bem colocados pelo Fábio. E temos vários outros casos aí na Eco 101, concessões da CCR, concessões da Arteris, que já estão testando a fiscalização de peso através da pesagem em movimento, mas ainda sempre atrelado a um posto fixo, né, um PPV, a um PGF, como a gente costuma chamar. E além disso, né, e aí o Marcelo vai falar aqui com toda a propriedade, no ano passado, em janeiro do ano passado, tivemos aí a portaria 19 do Inmetro, que foi um importante regulamento técnico metrológico focado na pesagem em movimento, né? Então é a partir daí que a gente tem as classes de precisão, todo o arcabouço, né, do ponto de vista metrológico para esses avanços necessários aí para a nossa fiscalização. Mas, por outro lado, ainda temos desafios, né? E esse nosso projeto se propõe aí vencer esses desafios, né? Eu vou falar daqui a pouco do Sandbox, mas quis trazer aqui 2 desses desafios. O primeiro, né, a gente buscar mecanismos de incentivo ao controle de peso, né? Vamos pensar que num cenário ideal é que não se tenha nas nossas rodovias nenhum veículo com excesso de peso, né? Então, o que é preciso para isso? Quais são, né, os meios de fiscalização, os meios da nossa legislação para que se tenha aí, né, um incentivo para os caminhoneiros e para os ônibus também, né, que são fiscalizados aí pelo peso, para que eles andem dentro dos limites da lei. Assim como também, né, e aí eu acho que vale comentar, é um tabu que se tem muito ainda dentro, né, do modelo de pesagem no Brasil, que a solução são os pátios e são as medidas administrativas de transbordo. Mas o que a gente percebe aí, trazendo até um pouco da experiência da 050, ali vizinha nossa, né, hoje a quantidade de transbordo ainda é muito pequena, né? E até quando a gente pensa na fiscalização remota, né, no agente, seja do DR, seja da NTT, trabalhando de forma remota, a medida administrativa do transbordo, ela vem se tornando ainda cada vez mais ineficaz, né? Porque se tem esse conceito de que o transbordo resolve, mas na prática o transbordo é uma medida administrativa muito pouco utilizada e não, no nosso entendimento, não é a solução para o controle de peso. E foi aí, né, e aí
diretor Guilherme, em nome de toda a diretoria da agência, parabenizo pela resolução 5999, que é o sandbox regulatório, né? Nós falamos aí quando da assinatura do aditivo, né? A resolução é de novembro, em pouco mais de 6 meses, conseguimos colocar na prática 2 projetos, o Free Flow e o HS Win, que há muito se falava dentro do nosso setor, né? Então, a importância desse instrumento regulatório para trazer a inovação, para trazer a tecnologia para as nossas concessões. E nesse contexto, o nosso sandbox ele vem aí com o objetivo de implantar esse teste operacional para fiscalização direta, né? Então, reforçando mais uma vez um pouco da diferença do que é o projeto da Eixo, o projeto da Eco 101 e todos esses que eu mencionei, em que eles têm o HS Win como balança seletiva, como pré-seleção, para que depois somente os veículos com aqueles indicativos de excesso de peso sejam direcionados para o pátio. No nosso caso, né, o sandbox, o teste operacional, ele visa exatamente eliminar até mesmo o pátio, até mesmo aquela área do PGF, do PPV, e que toda a fiscalização seja feita através dessa tecnologia, né, de HS Win, ou seja, a pesagem na velocidade da via. E aí, rapidamente, né, um processo que a gente iniciou em janeiro com a NTT, e aí, mais uma vez, né, todo o esforço da Sufis, e aí cumprimento também o superintendente Felipe aí, Priscila, toda a sua equipe, né, que fizeram todos os esforços junto com várias outras áreas da NTT. Acho que foi um trabalho bastante interdisciplinar, SUROC, SUROD, várias superintendências que fizeram esse trabalho para que a gente, no mês de junho passado agora, fizéssemos a assinatura do aditivo que começou, né, deu o início oficial aí do nosso projeto, para que agora nos próximos 24 ou 36 meses, né, conforme previsto na resolução, a gente faça esses testes aí visando a fiscalização direta. E aí me permitam passar um vídeo aqui um pouco também, né, do que é esse nosso projeto. Ecovias do Cerrado administra as BRs 364 e 365 entre Uberlândia e Jataí e busca constantemente por inovações. E investir em tecnologia faz parte do nosso DNA. Diante disso, em parceria com a NTT, iniciamos um importante projeto para o setor rodoviário, o Sandbox Regulatório. O Sandbox Regulatório, no âmbito da NTT, permite um ambiente experimental no qual estudaremos modelos operacionais e novas tecnologias. O projeto está focado na segurança viária, na automação dos processos, no conforto dos usuários, na fluidez do tráfego, na preservação e qualidade do pavimento e em contribuir para uma competição justa no setor de transportes. Os usuários das BRs 364 e 365 terão à disposição a mais alta tecnologia de pesagem e movimento na velocidade da via, do inglês High Speedway Emotion, também conhecido como HS Win. Mas como isso funciona? O projeto contempla pórticos com câmeras e sensores instalados na faixa de rolamento, que farão automaticamente a pesagem e o escaneamento do veículo para avaliar se está de acordo com a regulamentação para circular em rodovias e no que difere das demais pesagens do país. Com esse projeto piloto e com o avanço dos estudos da viabilidade e na regulamentação da pesagem em movimento, em breve, o excesso de carga poderá ser fiscalizado de forma totalmente automatizada, minimizando qualquer interferência sobre o tráfego rodoviário. A NTT e Ecovias do Cerrado, ajudando o Brasil a chegar ao futuro. Bom, então rapidamente falando aí sobre o projeto, né, acho que as questões mais técnicas já foram abordadas, mas teremos aí ao longo do Sandbox, ao longo dos 2 anos, a implantação de 4 pórticos de HS Win, dos quais 2 serão implantados esse ano, um ali mais próximo a Uberlândia, na BR-365, que inclusive faremos o início, né, da operação no próximo dia 16 agora, junto com a NTT, e um outro no estado de Goiás, né? E no ano que vem também mais 2, sendo mais um em Minas e outro em Goiás. E interessante, né, diretor Guilherme, que teremos aí 2 pórticos em pista dupla e 2 pórticos em pista simples, né, que também vai ser importante aí para a gente testar como comporta a tecnologia em cada uma dessas soluções, né? Então, né, vou ser bem breve aqui porque a infraestrutura aí o Fábio colocou muito bem, né, uma série de equipamentos, eu acho que são muito parecidos, Fábio, inclusive com a leitura também de tag que você colocou muito bem, e o diferencial, na verdade, aqui é esse último
tópico ali, que é o pátio de transbordo, né? Então, no nosso caso, todo o modelo de pesagem, toda a fiscalização se dá através desses equipamentos que a gente está vendo na tela, né? Aí um pouco do que está sendo a nossa parte de divulgação, né? Acho que também é importante para o caminhoneiro, para o usuário tomar conhecimento aí do que está sendo feito, né? Então são algumas das artes, temos o nosso site, panfletos, uma série de materiais de comunicação e divulgação. E para finalizar, né, um pouco do que a gente espera desse projeto, né, que foi iniciado agora recentemente, né? Primeiro, garantir a homologação dos equipamentos, e aí depois o Marcelo vai falar um pouco, né, mas esse visa ser aí o primeiro equipamento na classe 1A, que é a classe necessária para a fiscalização direta na velocidade da via. Além disso, né, um segundo desafio é que o projeto seja uma forma de viabilizar a modernização da legislação vigente. Né, hoje a gente já tem, né, desde que homologado o equipamento, a possibilidade da fiscalização e da autuação na hipótese de uma detecção de excesso, porém, né, para a modernização e para a implantação como um todo do projeto, a gente entende aí, isso já são vários estudos que são feitos aí por várias associações e órgãos para essa modernização da legislação. E por fim, né, acho que é uma pergunta aí que todos se fazem, né, e como que vai acontecer com o excesso de peso, né? E aquele veículo com grande excesso, qual que vai ser o mecanismo alternativo ao transbordo, né? Então, já estamos discutindo aí, junto com a Sufis, junto com toda a equipe da NTT, formas de fazer essa fiscalização, convênios com a PRF, enfim, várias outras alternativas, mas é o projeto que vai nos trazer ao longo desses próximos 2 anos essas respostas que a gente espera aí trazer com bastante sucesso e que a HS-WIN, né, a fiscalização de pesagem e movimento como um todo, se torne cada vez mais realidade aqui no Brasil. Obrigado a todos, tem meus contatos, estou à disposição também. Obrigado, Matheus. Realmente nós estamos bem otimistas com esse projeto. E você fez uma abordagem muito positiva de trazer que vai ser uma pesagem automatizada, porque hoje a pesagem remota, ela já é uma realidade no ambiente da agência. E é um trabalho primoroso feito pela Superintendência de Fiscalização, onde, otimizando nossos recursos humanos e financeiros, a gente faz a operação 24 horas de forma remota em toda a parte do Brasil. Então isso já é uma realidade em todas as concessões de rodovias presentes de âmbito de gestão da agência. Quero passar agora para o chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnico-Metrológica do Inmetro, Marcelo, para trazer os desafios, vamos dizer assim, o estado da arte, os desafios da regulamentação desses equipamentos, vamos dizer assim, da certificação e da validação deles. Que hoje a gente tem uma regulamentação presente, tem um processo de homologação desses equipamentos que estão sendo feitos tanto do âmbito estadual como federal, e como o Inmetro tem enxergado esse processo, pegando aquilo que tem internacional para um aspecto nacional brasileiro. Bom, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Guilherme, boa tarde, meus colegas de painel. É bem interessante falar nesse ambiente qual o trabalho do Inmetro no HS-WIN, na metrologia legal, né? O Inmetro é um parceiro da NTT e dos demais reguladores das políticas de fiscalização de trânsito, então é muito interessante acompanhar esses desafios e pontuar como a gente vai estar acompanhando isso junto com vocês e como a gente pode avançar na regulamentação metrológica para facilitar o trabalho das empresas e das agências, né, na fiscalização de trânsito. Não sei se minha apresentação está aqui, mas se não tiver, não tem problema não. Não está aparecendo aqui? Apareceu agora, avançou demais. Então, o principal, né, primeiramente, é interessante a gente falar um pouquinho sobre qual é o papel do Inmetro na fiscalização. E nesse ambiente inteiro, a gente tem agências reguladoras nacionais, a NTT, tem o DENIT, as agências estaduais. E qual é o papel do Inmetro nisso aqui? O foco do Inmetro está unicamente restrito ao instrumento de medição, a balança, né? O Inmetro é o organismo regulador no Brasil da medição. Então, todo instrumento de medição, quando é usado em alguma atividade comercial ou atividade fiscalizatória, ele acaba tendo que passar pelo controle do Inmetro, né? Isso está refletido nas resoluções do CONTRAN que tratam da matéria. E aí, o Inmetro, né, nosso trabalho é estabelecer
os requisitos técnicos e metrológicos, está numa fase, e numa segunda fase, controlar e acompanhar o funcionamento desse instrumento ao longo de toda a sua vida útil. Ou seja, a gente ouviu aqui, né, os meus colegas falaram sobre a homologação, a aprovação do Inmetro, portaria 19, então eu vim só reforçar essa atividade e falar um pouquinho sobre o que é essa atividade. Primeiramente, né, a portaria 19, ela é a consolidação, e eu coloco aqui duas portarias principais, que são a 375/2013 e a 367/2020. Mas é interessante falar que, na verdade, a pesagem dinâmica no Brasil, ela vem da década de 80, se eu não me engano, 70, 80, né, onde, claro, a gente está falando aqui de baixa velocidade, né, do low speed, e ao longo do tempo, a evolução natural vem demandando, né, o Inmetro vem sendo demandado pela pesagem em alta velocidade. E aí, em 2013, foi aprovada a portaria 375, né, que foi já um grande marco regulatório da pesagem dinâmica, e essa portaria, na verdade, ela não trouxe limitações de velocidade, mas ao mesmo tempo ela não tinha classes de exatidão, ou seja, todo instrumento seria classe 1A, né? O que, na época, pelas políticas de fiscalização da época, eram suficientes. E desde então, a gente vem estudando junto com a NTT, com o DENIT, o Labtrans, eu vi que foram citados alguns parceiros, né, do Inmetro também nessa discussão, e a demanda foi por uma mudança dessa política de fiscalização. E aí onde o Inmetro se insere, né, em permitir, em viabilizar outras classes que não a 1A. Né? Então, a portaria 367/2020 foi publicada com essa visão, porém, qual classe vai ser usada em determinada rodovia e qual classe vai ser usada na fiscalização direta? Essa é uma determinação do regulador local, do regulador de trânsito, né? Seja da NTT, do DENIT ou do CONTRAN, no caso, no âmbito nacional, né? Quer dizer, então a função do Inmetro vai ser sempre atuar junto com esses órgãos na definição. E aí foi publicada a portaria 367, que consolidada, né, em janeiro de 2022 pela portaria 19, onde a gente tem basicamente, né, os erros máximos admissíveis para funcionamento dessas balanças, né, de acordo com a classe, o controle de software, que é um ponto muito crítico hoje em dia na fiscalização, né? O instrumento a gente tem que comprovar a integridade do software, a inviolabilidade do software ou a segurança dele, né? E as etapas de controle metrológico, né? Ou seja, como que o instrumento vai ser controlado tanto na homologação, na aprovação de modelo, como a gente fala, e na sequência as demais etapas de controle que ocorrem de maneira subsequente, né? Aqui os erros que acho que vocês já conhecem bem, né? Tanto para PBT quanto para eixos. Esses erros, eles refletem, né, a prática internacional também nessas classes, principalmente no que traz a Organização Internacional de Metrologia Legal, que é um organismo internacional, né, e o Guilherme perguntou como isso está no mundo. E a gente tem várias frentes de trabalho no mundo, vem acompanhando também, vem interagindo com os outros órgãos, e o principal, quando a gente fala na fiscalização direta, né, o Inmetro trabalha muito com os congêneres internacionais que estão congregados nessa organização, na Organização Internacional de Metrologia Legal, OML. Né, e a gente tem algumas diferenças de procedimento com o COST 323, mas são procedimentos em função do foco. E aí quando se fala em fiscalização direta, a gente acaba, hoje está restrito a essas classes, né, também isso de acordo com foi acordado com os órgãos de trânsito, quer dizer, sempre pode se modificar, sempre pode ser revisto. O controle metrológico, ele está alicerçado em 3 grandes etapas, que eu posso dizer assim, que são a aprovação de modelo ou homologação, quer dizer, a primeira etapa, né, feita pelo próprio Inmetro, antes da colocação do instrumento no mercado. E aí depois, em sequência, depois de emitida a portaria, porque isso é importante colocar, o regulamento não determina quantos sensores o instrumento tem que ter, qual é a velocidade máxima, são características extremamente importantes, mas elas são definidas e avaliadas de acordo com quem é formado pelo fabricante no instrumento ou pelo importador, né?
Então, uma vez avaliadas essas condições que são apresentadas e aprovado esse modelo, ou seja, a gente faz uma série de ensaios em laboratório e em campo, e uma vez isso aprovado, se estabelece aquelas características de um documento que a gente chama de portaria de aprovação de modelo. E a partir daí tem as etapas de verificação inicial, que é a primeira para liberar, ou declaração da conformidade, e a verificação periódica, que é feita todo ano, uma vez ao ano, ou de acordo, caso tenha necessidade de reparo no instrumento. É um processo até bem custoso em termos de logística, bem complexo. Acho que os operadores de rodovia devem ter já xingado o Inmetro em algum momento por causa dessas etapas, mas elas são importantes para atestar o funcionamento correto do instrumento, e é normal que a balança ela pode ter, sofrer algum tipo de deterioração no resultado. Então é necessário que se acompanhe isso ao longo de toda a vida útil, E aí a gente vem trabalhando também, o Inmetro vem trabalhando para tentar desenvolver ferramentas novas de controle que venham exatamente facilitar a operação dos instrumentos. A gente tem inclusive um acordo de cooperação assinado já com a NTT, que tem técnicos trabalhando nesses assuntos. A pesagem é um dos objetos do acordo, exatamente com o objetivo de viabilizar, facilitar, onde a gente pode cooperar tanto com a NTT quanto com os regulados, no sentido de tornar mais simples o controle, sem perder a eficácia. Exatamente para dar segurança jurídica para os regulados, para os reguladores, na hora de emitir um auto de infração. Se aquela balança não está devidamente verificada, não está ok, a chance de perda disso aí no judiciário depois é enorme. Então o desafio é esse, e o nosso papel é esse, de trabalhar junto, cooperar junto com a NTT. Eu ouvi agora a respeito do sandbox regulatório, a gente já tinha ouvido numa reunião lá em Xerém, lá no Inmetro, e são iniciativas que a gente vê extremamente positivas, e a ideia é participar junto. Vocês podem contar com o Inmetro, com a DIMEL, a Diretoria de Metrologia Legal, da qual eu respondo, e a ideia é realmente trabalhar em conjunto. Vocês podem sempre contar com a gente para exatamente evoluir esse controle e agregar aqui para a sociedade. Então, era isso que eu tinha para trazer aqui. Fico à disposição, Guilherme, meus colegas. Muito obrigado. Senhor presidente. Vai passar alguma coisa? Marcelo, muito obrigado. Como você bem colocou também, o nosso acordo de cooperação técnica que tem celebrado junto com a agência, não só da pesagem de movimento, mas também de outras inovações tecnológicas e, consequentemente, regulatórias. E registrar que realmente o Inmetro é um grande parceiro nesse processo, e assim como a agência tem evoluído muito nesse processo de regulamentar e de regular. Então, registrar a importância que tem o Inmetro nesse processo de conformidade, justamente para demonstrar a rigidez e a efetividade de todo esse processo de renovação, para realmente trazer que isso vai se tornar uma realidade, uma externalidade positiva, não que vai trazer contrapontos ou uma insegurança regulatória ou tecnológica aqui para frente. Mas sem maiores delongas, passar aqui para o diretor executivo da BCR, o Marco Antônio Juste, que coordena e congrega todo esse ecossistema de rodovias federais e estaduais, e ver qual que é o olhar da BCR sobre esse processo de inovação da pesagem de movimento. Obrigado, Guilherme. Vou aproveitar essa transição para agradecer aí a todos os participantes. Quando a BCR e presentes, quando a BCR, em conjunto com a NTT, com a Artesp, decidiu organizar esse evento, tinha como um dos principais objetivos essa integração e demonstração da velocidade de aprendizado e de evolução, que é muito maior quando você consegue aproximar os diferentes participantes do ecossistema, E eu acho que esse painel ele mostra isso de maneira seminal, Quando a gente vê o trabalho dentro do programa de São Paulo, que permitiu a implantação de um modelo com a balança seletiva, Já os primeiros resultados, é um programa que está numa maturidade maior. Quando a gente vê o aproveitamento desse aprendizado no programa desenvolvido posteriormente em âmbito federal e ilustrado aqui e expandido, por visão da NTT, com a criação do mecanismo do sandbox, que nos vai permitir
testar de um ponto de vista mais amplo, seja do ponto de vista de tecnologia, seja do ponto de vista de comportamento do usuário, seja do ponto de vista até de futuros ajustes de regulação, a evolução para uma pesagem não só seletiva, mas a pesagem já com a fiscalização direta, como foi bem colocada, né? E complementado pelo Inmetro, que está garantindo a atualização, né, normativa em relação aos parâmetros que nos vão permitir essa evolução, né? Então, o que eu queria aqui fazer nesse fechamento é só complementar com alguns aspectos normativos que também precisarão ser ajustados à medida que nós façamos essa transição do modelo atual, né, passando por esses diferentes estágios até chegarmos num estágio de pesagem já direta com fiscalização. E para falar de normas, a gente precisa pensar pelo menos em 3 dimensões. A gente precisa pensar no Código de Trânsito, que estabelece de uma maneira mais ampla, né, quais são as orientações, as diretrizes em relação a infrações, né, e comportamento e também gestão de consequências. No caso da pesagem e do excesso de peso, assim como em vários outros temas, né, o próprio código traz a transferência de algumas determinações para as resoluções do CONTRAN, né? Nesse caso específico, o artigo 231 do CTB, ele faz essa menção expressa em relação aos sistemas de pesagem. Então, a gente precisa olhar também para as resoluções do CONTRAN e verificar quais são os ajustes que serão necessários. E para além do CTB e das resoluções do CONTRAN, naturalmente, existem implicações em relação aos contratos vigentes, regulados pelas diferentes agências a nível federal e nível subnacional, e também aos novos contratos. Então, eu vou, sem me estender muito, mas de uma maneira relativamente sucinta, falar um pouquinho dos principais elementos aí nessas dimensões. Em relação ao CTB, o principal ponto que requer algum ajuste é o aspecto da evasão, né? O conceito de evasão na modalidade tradicional de pesagem, ele está expresso num artigo que trata da evasão de uma maneira geral, né? Que trata da evasão do pagamento do pedágio, que trata da evasão de alguém que fura um bloqueio ou uma barreira, e fala da evasão de alguém que, orientado a se direcionar a um posto de pesagem, né, não o faz, né? Então, naturalmente, essa mudança de tecnologia, ela vai requerer uma mudança de caracterização do conceito de evasão, né? Qualquer um que de alguma maneira se utilize de subterfúgios, né, para iludir o sistema de pesagem na tecnologia proposta, vai estar incorrendo em evasão, e isso precisa ficar mais claro, né, na legislação do próprio CTB, né? Um outro aspecto que foi tratado aqui pelos meus colegas é o conceito do transbordo, né? E aqui nós temos diferentes, e vamos falar um pouquinho de diferentes alternativas em relação à gestão de consequências. Mas, de toda maneira, hoje o Código não prevê nenhum tipo de caracterização de infração por não realização de transbordo, né? Então, aqui nós temos algumas possibilidades para lidar com esse tema, né? Uma possibilidade seria, novamente, ampliar o conceito de evasão. Quer dizer, a não realização do transbordo poderia ser juridicamente caracterizada, se isso for ajustado e tornado mais explícito, né, poderia ser caracterizado como um tipo de evasão, né? A outra possibilidade, foi bem colocada aqui como uma alternativa pelo meu colega, é se pensar de fato se queremos ou não ainda manter um transbordo como uma solução e em que condições isso deveria ser executado, né? Sem a necessidade de uma criação de uma infração específica de não realização de transbordo. Então, uma possibilidade seria, no caso de não haver o transbordo, permitir a aplicação continuada de multas para aquele mesmo fluxo de transporte, né? O fato gerador é o mesmo, então existe aí uma dificuldade jurídica de tratar isso. A gente sabe que em outras questões, em outras tecnologias, a gente está vivendo isso em relação ao free flow, né? Existe muitas vezes a caracterização da infração continuada, né?
Mas poderia-se pensar que, no caso de haver um excesso de peso tal que justificasse a necessidade de transbordo, em não havendo a realização do transbordo identificada por medições sucessivas no mesmo trajeto, na mesma viagem, né, comprovada pelo roteiro do próprio transportador, poderia-se continuar aplicando multas, né, até com uma agravação, com um aumento de valor por repetição do ato delituoso, né? Então, isso é um ponto importante, né? Que também está associado ao ponto que foi colocado de se pensar em relação a queremos ou não ter transbordo, né? A visão, com discussões, a gente tem grupos de trabalho na BCR, em conjunto com as associadas, a percepção que existe é que talvez uma solução futura seja uma definição de faixas de valores, né, até as quais, de sobrepeso, haveria simplesmente a informação ao condutor de que ele está em sobrepeso e a aplicação de uma multa, e faixas acima das quais, por uma questão de segurança viária, sim, seria necessária a realização do transbordo, né? Por fim, existe um outro aspecto que está associado à cura da infração. O próprio CTB, ele prevê situações em que, se a situação infracional for regularizada imediatamente ou no momento mais próximo, aquela infração ou aquela multa, né, poderia ser perdoada de alguma maneira. Talvez pudesse haver, em relação à aplicação do transbordo, alguma coisa nesse sentido que de alguma maneira incentivasse o condutor a se dirigir para um ponto onde seria possível realizar o transbordo e, com isso, ter a redução no valor da multa ou a conversão para advertência, né? Vou acelerar aqui, já estou alertado que precisamos terminar. Mas estamos terminando mesmo. Enfim, em relação aos outros aspectos que dizem respeito não ao CTB, mas ao CONTRAN, acho que os principais elementos são a caracterização, a comprovação da infração, né? Hoje a comprovação da infração exige a pesagem, balança estática de precisão, com acompanhamento do agente responsável pela fiscalização naquela via, né? Naturalmente, né, a adoção da nova tecnologia necessita uma revisão desse dispositivo na resolução do CONTRAN, né? Outro aspecto diz respeito ao compartilhamento de dados, né? O conceito que se está buscando atingir é um conceito pelo qual, uma vez identificada a infração, a própria concessionária ela consolidaria as informações necessárias para a aplicação da multa e as transferiria para o agente responsável pela aplicação da multa, que poderia direcioná-la ao condutor, ao proprietário do veículo, né? Para isso, a gente precisa ter uma integração em relação ao sistema de informação. Precisaria ter uma dispensa de requisição específica para acesso aos dados do condutor, do proprietário do veículo, pela concessionária, né? E, por fim, a resolução do CONTRAN deveria tratar também, e também esse aspecto foi explorado bastante até na primeira apresentação, em relação aos requisitos básicos de sinalização, né? Seja a sinalização que indica a presença, né, do pórtico para pesagem, seja a sinalização que informa o sobrepeso e a necessidade de transbordo no caso de superar de forma excessiva o peso estabelecido. E, por fim, a gente precisa pensar também nos aspectos relativos aos contratos, como eu falei, né? Em relação aos contratos, e o sandbox regulatório certamente vai nos trazer isso, é necessária uma definição, né, dos requisitos básicos, do modelo final que deverá ser aplicado para a solução, né? A NTT está trabalhando nisso de forma acelerada, é um ponto a ser confirmado, né? Existe também a necessidade de incorporação nos contratos vigentes que ainda têm demanda de novos investimentos, atendendo à modalidade anterior de pesagem, né? Talvez o novo sistema fazendo uma avaliação do ponto de vista de equilíbrio contratual, como foi bem colocado pelo Guilherme, qual que seria a implicação em relação a isso, né? E, por fim, admitindo que haja a necessidade de transbordo em situações de excesso exagerado de peso, nós entendemos que possivelmente isso vai se materializar, talvez uma caracterização distinta e simplificada de pontos de transbordo, né?
eventualmente sem a necessidade de comprovação da redução de peso naquele próprio local, e sim exigindo do transportador que, efetuado o transbordo, utilizasse da própria estrutura de pesagem dinâmica presente na rodovia, né? Ou seja, o transbordo seria feito em local próximo, o transportador passaria novamente pelo ponto de pesagem para aí sim confirmar a correção do problema. Então, de maneira breve, são os principais pontos regulatórios, normativos e alguns dos pontos contratuais que a gente entende devam ser endereçados. Marco, agradeço que você trouxe os desafios, os problemas, mas também apontando o norte de como podemos direcioná-los do aspecto legislativo e regulatório. E você toca basicamente no que a gente espera realmente desse sandbox e realmente os encaminhamentos pós essas entregas. Então a gente tem no nosso cronograma de 24 meses dessa operação, já tem um relatório fechado com o endereçamento do que nós vamos fazer no ambiente interno da agência e também remeter isso para o grande parceiro que é o Ministério dos Transportes, que tem sido presente nessas discussões, o Senatran e o Contran, que por sinal estarão presentes no dia 16, para ver proposições de alterações legislativas do CTB, como apontado, e aperfeiçoamentos que se tenha do ponto de vista do Contran e outras normas infralegais. Fazendo uma amarração final aqui de todas as discussões, o grande ponto que a gente preocupa, de fato, é com a segurança viária. Esse é um grande ganho que teremos para não ter veículos transportando com excesso de peso. O ponto de vista de manutenção e garantia da qualidade do pavimento, das obras de artes. Tem-se também o ponto de vista de redução da emissão de gases carbônicos, porque realmente não vai ter a sua desaceleração. Tem-se a melhoria da experiência do usuário, de realmente não ficar em grandes filas, de ter o desaceleramento, dentre outras características. E também a otimização do CAPEX e do OPEX, onde você vai, como dito, otimizar aquele investimento para outras obras, otimizar o procedimento de operação, que é uma operação bem reduzida, e também reverter isso em obras ou também modicidade tarifária. E o que a gente pensa também, outro ponto de vista do ganho, que é um ponto que até o Marcelo trouxe, da parceria, da importância do Inmetro, de não ter uma discussão de erros que se tenha da pesagem. Porque hoje a gente ainda tem um questionamento que se tenha de tantos por cento foi, não foi, por que foi. Para hoje ter uma pesagem real e efetiva, para ter a reclamação não nesses pontos, mas realmente pensar aquele que está transportando por excesso de peso. Porque depois de passar todas essas externalidades positivas, a gente tem que pensar do ponto de vista econômico. E é isso lá fora que o pessoal tem discutido. Porque a segurança é algo indiscutível, inviolável, a questão da sustentabilidade também, mas tem um ponto de vista muito importante que é a questão econômica, uma questão anticoncorrencial. Porque quem transporta com excesso de peso deliberadamente, esse sim tem que sofrer consequências também por trazer todos os outros prejuízos. Porque daqui a pouco, lá na frente, nós vamos discutir uma penalidade também econômica, como é feito em República Tcheca e feito em outros países da Europa. Então eu quero agradecer a todos aqui pela disposição, por compartilhar as experiências, os conhecimentos, as expectativas. Quero também agradecer enormemente, porque o trabalho é muito, você trouxe os desafios, todo mundo trouxe, aos nossos servidores da agência, aqui elencar alguns nomes e peço desculpas por cometer algumas injustiças, o Felipe, junto com a Priscila, o Paulo, meus assessores, o Carlos, o Vitor, o Juliano, que hoje está na superintendência de passageiros, todos esses que carregam o piano conosco, que nos ajudam a pensar e reverter na prática e na efetividade todas as melhorias que vai reverter para o usuário. E por fim, e muito não menos importante, mas todos que estiveram aqui presentes, mesmo concorrendo com o almoço, dada a relevância do tema, estiveram aqui presentes para entender e ver as perspectivas positivas que temos. E claro, ao final aqui não tem perguntas, mas a gente pode esclarecer aqui nas trocas de conversas. Muito obrigado a todos e um ótimo evento.